Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Quem nos cumprimenta, o seu irmão em Cristo, Pastor Claudemir. A partir de agora nós estamos começando mais uma das nossas programações que vai ao ar todos os dias a partir das 7 horas da manhã. Você é o nosso ouvinte, convidado aí para estar participando, está sintonizado, ligadinho aí nas nossas programações. Que Deus nos abençoe. Desde já quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os internautas, todos que estão ouvindo e assistindo a nossas programações. Que Deus te abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar cada dia mais forte ao vosso coração. Meus queridos e amados irmãos, vamos começar com uma oração, fazendo uma oração para que Deus venha abençoar nesta manhã. Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, Jesus querido, Pai celestial, nesta manhã, Senhor, eu te peço, meu Deus, que Tu venha dar força, da graça, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Senhor Jesus, Tu sabe da necessidade da Tua igreja, Tu sabe que o Teu povo precisa, necessita. Senhor, confirma as bênçãos, os milagres, Senhor. Passa a Tua espada de fogo, cessa os vendaval do inimigo. Abençoa meu irmão que estiver do outro lado, Senhor, assistindo a nossas programações. Que o Senhor possa entrar nos lares, nas famílias, nos casais, Senhor Jesus, querido Pai amado, confirmando a bênção, o milagre, pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai. É o que eu venho te pedir, Senhor Jesus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã nós vamos falar a respeito de Jacó, né? Quem conheceu Jacó? Nós vamos hoje falar sobre a vida de Jacó, porque nós sabemos que Jacó, ele teve uma família, né, onde ele passaram os momentos difíceis em suas vidas. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Jacó, ele nasceu, ele era filho de Isaac, juntamente com Rebeca. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que Jacó foi um filho a qual roubou a plenitude do seu irmão, né? E ele roubando a plenitude do seu irmão, eles eram uma família até bem, né? Vivia numa cidade boa, né? Onde existia seus gados, né? Onde seu irmão Esaú, que nasceu gêmeos, né? Rebeca teve gêmeos, e tendo ele gêmeo, nasceu Jacó e Esaú. E a Bíblia nos diz que Esaú, sendo filhos gêmeos, os dois, eles brigavam pela primogenitura, né? Para ver quem ia receber a bênção do pai. Porque naquela época era muito importante para uma pessoa receber a bênção do pai. É como se fosse hoje receber uma herança, né? E os pais, todos aqueles que o pai abençoava, eles estavam abençoados, né? Eles recebiam a bênção e era muito importante, era algo de muito valor, né? A primogenitura, né? Era algo de muito valor mesmo. E segundo a palavra de Deus, Jacó, ele induzido pela sua mãe, né? Que a Bíblia nos diz que o seu pai, Isaac, ao falecer, antes da sua morte, ele estava em sua cama e mandou chamar Esaú, que era o irmão de Jacó, para abençoar Esaú. Quer dizer que ele não ia abençoar Jacó, ele ia abençoar Esaú. Os dois ele ia abençoar, mas a bênção maior ia ser para outro irmão. E o que aconteceu? A mãe dele, sabendo, chamou Jacó e falou: Jacó, seu pai mandou Esaú preparar um guisado, né? Preparar um guisado para ele comer. E depois que ele preparasse o guisado, ele ia abençoar Esaú. Mas eu não quero que ele abençoe Esaú, eu quero que ele abençoe você. Aí, mas vai lá e prepara. Mas meu pai vai saber que não sou eu, né? Ele falou assim: não, vai lá e prepara. Vai lá e pega uma caça lá e traga aqui, porque eu vou preparar para você, como seu pai gosta. E depois que eu preparar, eu vou
pegar e seu pai não vai nem desconfiar, né? Eu vou pegar, colocar uma pele em você, uma roupa, você vai parecer seu irmão. Aí o que acontece? A Bíblia nos diz que Jacó foi, obedeceu, pegou o guisado, pegou lá os, né, a caça, trouxe para sua mãe preparou, assim que sua mãe acabou de preparar, levou-se para o seu pai, para sua mãe preparou, levou para Jacó, para Isaac, perdão, para Isaac, seu pai. Quando chegou lá, o pai dele olhou, falou assim, não está parecendo muito não, né? Mas seu pai era cego, não conseguia enxergar, e por ele ser cego, não ter a visão. Aí o que aconteceu? Ele acabou sendo enganado, seu pai acabou sendo enganado por Jacó, Jacó enganou seu pai. E seu pai falou, realmente filho, eu estou vendo que é você mesmo, e abençoou ele. Na hora que ele abençoou, olha que presta atenção, na hora que ele abençoou, Jacó saiu dali com a benção. Olha só como que era uma coisa importante, né? Você vê que a palavra ela tem um poder muito grande. E na hora ele abençoou, naquela hora, Jacó saiu dali abençoado. Que coisa, né? Saiu abençoado naquele momento. E quando Jacó saiu abençoado naquele momento, ele ficou muito feliz, né? E seu pai, quando não estava sabendo de nada, apareceu agora Esaú, né? Esaú agora trouxe a caça. Quando chegou, ele falou assim, não, mas você já veio aqui? Ele falou, não pai, eu não vi não. Ele falou, mas quem vem então? Aí descobriram que foi Jacó que enganou. Aí quando o seu irmão soube, seu irmão queria pegar ele, matá-lo, né, até, né? Porque o ódio entrou em seu coração, a raiva, né? E assim que entrou a raiva no seu coração, a mãe dele falou assim, agora você vai ter que partir. Aí mandaram agora Jacó partir, sair daquele local. Seu pai também obedeceu, falou assim, não, vai para a terra dos seus parentes, né, do seu tio, né? E ele pegou e foi para a terra do tio dele, né? Essa mensagem você encontra em Gênesis 27, né? Versículo 1 em diante. Isso, e ali, Isaac mandou Jacó ali para uma terra, Padã-Arã, né? Ali na cidade ali do seu tio Labão, né? E quando ele foi, a Bíblia diz que no meio do caminho, Jacó teve uma visão. Jacó teve uma visão. Jacó saiu sozinho, né? Partiu e foi até Arã. E ele chegou a um lugar e passou ali a noite. Quando ele passou ali a noite, segundo a Bíblia fala que ele tomou 2 pedras daquele lugar e pôs a sua cabeceira, né? E deitou naquele lugar. E naquele dia ele teve um sonho, naquela noite ele teve um sonho. E ele sonhou com uma escada, né? Cujo topo estava no céu. A escada era tão grande que o fim dela batia no céu, né? E anjo de Deus subia e descia por aquela escada. Olha que visão linda que Jacó teve, né? Olha para você ver o significado da bênção, das palavras. Jacó abençoou o filho dele, mas mesmo com toda a maldição que o filho teve que sair de casa, as bênçãos que Jacó determinou na vida dele, decretou, estava seguindo a ele. Por quê? Porque ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos que Jacó ele teve um encontro com Deus. E eu acho interessante que nesse encontro que ele teve com Deus, preste bem atenção, Gênesis 29 no seu versículo, Gênesis 28 no seu versículo 13 diz assim, ó: e eis que o Senhor estava em cima dela, daquela escada, que ele teve uma visão, e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac, que está deitado na terra que fiz a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estenderá o ocidente, o oriente e o norte, o sul, e em ti tuas sementes serão benditas e todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a terra, porque não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Olha só, o Senhor prometeu para ele que daria a terra para ele, né, e que guardaria por onde ele fosse, por onde ele andasse. Que coisa maravilhosa, né? Como o Senhor cuida, né, daqueles que ele tem promessa.
se você tem promessa de Deus, se Deus tem uma chamada na tua vida, preste bem atenção nessas escrituras. Porque, veja bem, a Bíblia diz, meus queridos, que Jacó, ele teve um encontro com Deus. Deus teve um encontro com Jacó. E ele, quando teve encontro, a Bíblia fala que, acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele então era inocente, ele então não entendia Deus, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Deus dos pais deles, ele tinha ouvido falar. Tem muita gente que já ouviu falar de Deus, mas não conhece Deus. Mas como o pastor Claudemir não conhece Deus? Porque você só passa a conhecer a Deus quando você tem um encontro com Ele. É muito fácil alguém falar que Jesus é bom. É muito fácil eu vir aqui, falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas o mais interessante é quando você tem um encontro com Ele. É quando você tem um encontro com Deus. E isto é o mais importante. Porque a Bíblia fala, no versículo 17, e temeu. A Bíblia fala que Jacó temeu. Você acha que Jacó iria enganar o seu pai se ele tivesse temor de Deus? De maneira nenhuma. A pessoa só passa a obedecer quando ela tem medo. Ou temor. O temor é diferente do medo. Porque o medo você não faz as coisas por medo de apanhar, por medo de morrer, por medo de um acidente, por medo de qualquer coisa acontecer, alguém brigar com você. Mas o temor, ele faz você não fazer as coisas por reverência. Porque você sabe que tem alguém superior a você. Porque você sabe que tem alguém onisciente, onipresente por trás dessas coisas. E o temor a Deus, ele faz o homem não pecar, ele faz o homem obedecer. E Jacó só pôde ter temor, em primeiro lugar, quando ele teve um encontro com Deus. E não adianta você pregar: irmão, você tem que obedecer a palavra. Irmão, muitas vezes a gente até prega, mas muitas vezes aquela pessoa não obedece. Por que aquela pessoa não obedece? Porque aquela pessoa não teve um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, começamos a obedecer, começamos a ter temor, começamos a reverenciar, começamos a realmente fazer aquilo que Ele nos manda. Porque não é o homem que manda, não é a mulher que manda, mas sim o Espírito Santo de Deus que convence nós dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas perdições, das nossas... né? Então, quem convence nós é o Espírito Santo mediante Deus. E quando o homem e a mulher têm um encontro, preste bem atenção. Atos 9, a Bíblia fala que havia um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. Quando Estevão estava pregando o Evangelho, a Bíblia fala que Estevão foi apedrejado. Sabe quem ajudou na morte de Estevão? Saulo. Saulo ajudou na morte do apóstolo, do diácono Estevão. Ajudou a matar ele. Agora você preste bem atenção. Saulo era um perseguidor. Todo mundo que pregava o Evangelho, todos os discípulos que pregavam o Evangelho, Saulo estava lá. Saulo estava lá para perseguir. Um certo dia, Atos 9, a Bíblia fala que o Senhor apareceu para Saulo e falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A partir daí caiu um temor na vida de Saulo. Caiu um temor tão grande na vida de Saulo que Saulo falou: jamais eu vou fazer o que eu fazia. Por quê? Porque o temor caiu. Deus foi ao encontro dele. Deus teve um encontro com ele. Sabe o que é isso, meus queridos irmãos? Quando Deus tem um encontro com o pecador, quando Deus tem um encontro com o homem e com a mulher, é muito significante. Por quê? Porque Deus muda o seu caráter, Deus muda a sua atitude, Deus faz ele reconhecer que ele está errado e Deus muda a sua maneira de viver. E o que aconteceu com Saulo aconteceu com Jacó, no caminho ao qual ele andava. Porque quem trata com o homem é Deus. Não adianta, vamos supor, tem pessoas: não, eu vou tratar com pessoa. Aí você chega lá, você briga, você xinga, né? Um conselho é bom. Tem um ditado por aí que diz assim: se conselho fosse bom não dava, vendia, né?
Você já viu esse ditado aí que diz por aí? Se conselho fosse bom, não davam, vendia. Então muitas vezes conselho é aconselhável você aconselhar alguém, mas só quem trabalha, quem faz a mudança na vida do ser humano, quem muda o caráter, as atitudes do ser humano, é o próprio Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus na vida do ser humano. Jacó teve um encontro com Deus. Ponto. De repente, a Bíblia fala que então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que já tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Olha só. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou pedra e pôs ali uma pedra cabeceira e fez ali e derramou sobre ela. E Jacó voltou e fez o voto. Olha só, no versículo 20, Jacó voltou e fez o voto dizendo: Deus, se for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestido para vestir, eu em paz tomar a minha casa e meu pai, o Senhor será meu Deus. Olha só, ele fez um voto com Deus. Ele falou: Senhor, se realmente o Senhor for comigo, e a minha viagem que eu fizer, o Senhor ir na frente, eu não faltar roupa para mim, não faltar alimento para me comer, não faltar vestimenta, eu tiver o que vestir, o Senhor preparar lugar para me morar, o Senhor preparar minhas condições. Senhor, a partir de agora o Senhor vai ser meu Deus. Que maravilha, né, irmãos? Jacó não tinha um Deus. Jacó não conhecia Deus. Jacó não sabia quem era Deus. Ele só passou a conhecer a Deus mediante a revelação que Deus deu para ele no caminho, aonde ele teve um encontro com aquela escada, que anjo subia e descia. Eu acho interessante, irmão, quando Deus ele trata com o homem, porque é diferente, é muito diferente. E o homem, quando reconhece que Deus é o seu Deus, a Bíblia fala que Deus não foi criado. Deus ele não foi criado, meu irmão. O homem foi criado. A Bíblia fala que Deus soprou a sua narina no fôlego de vida. Mas Deus não foi criado, ele auto se existiu. Ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Ele é o grande eu sou, ele é o Shaddai, ele é o Emmanuel, ele é a rosa de Sarão, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã. Oh, meus irmãos, Deus ele é Deus. Ele não é criatura não, ele é criador. Ele criou todas as coisas. Então Jacó fez um voto com Deus. Jacó falou: olha, Senhor, se tu me der alimento no meio do caminho, se não faltar pão para mim no meio do caminho, se o Senhor não deixar minha roupa também faltar, né? Eu vou te servir, Senhor. Eu vou te adorar até o final da minha vida. Jacó fez um voto. Para que hoje nós possamos ter êxito também em nossas vidas, nós precisamos do quê? Confiar em Deus, né? Saber que Deus não vai te abandonar, saber que Deus não vai te deixar faltar seus vestimentos, Deus não vai deixar faltar o seu alimento, Deus não vai deixar faltar lugar para você ficar. Por quê? Porque Ele vai cuidar de você. Você vai ser dependente agora de Deus, né? Como Jacó foi. A Bíblia fala que Jacó chega ao poço de Harã. Olha no versículo 29, então pôs-se Jacó de pé e foi à terra aos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, esses 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia ali uma grande pedra sobre o poço, e ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e moviam a pedra sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tomava e pôr a pedra sobre a boca do poço naquele lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? Eles disseram: somos de Harã. Olha, Deus até fez Jacó chegar naquele poço. Quem fez Jacó chegar naquele poço? Foi Deus. Deus guiou Jacó até conduzir aquele poço, porque mal sabia Jacó que quando ele chegasse naquele poço, ele ia encontrar, né, a própria família dele, ele ia encontrar ali, né? Deus já estava preparando tudo. Olha, no versículo 6, disse-lhe mais: está ele bem? E ele disse-lhe: conhece Labão?
olha aí, que ele é o tio dele, filho de Naó, e ele disse, conhecemos, e disse ele mais, ele está bem? E disseram, está bem sim, eis aqui a Raquel, sua filha. Olha aí, até a Raquel estava lá, a própria pessoa que outrora, que no futuro, ia participar da sua vida, ia marcar a sua história. E ele disse, ainda há muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e de apacentar. E disseram, não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e removeram a pedra do poço, para que demos de beber as ovelhas. Aí Jacó encontra-se com Raquel. Então eles ainda falando com ele, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. Raquel apacentava as ovelhas, Raquel era pastora de ovelha. Quem era Raquel? Raquel era uma mulher que cuidava de gados, levava direto os gados ali para tomar água, né? E quando ela estava levando o seu gado, apacentando, sendo uma pastora ali, apacentando, quem ela vê? Jacó, olha só. Deus fez ele encontrar com uma pastora, porque dali daquela pastora, ele ia ser também cuidado. Que interessante, né, irmão? Por que Jacó não encontrou com homem selvagem, com pessoas ruins, mas Jacó encontrou com uma pastora? E aconteceu que vendo Jacó, Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe, chegou Jacó, removeu a pedra e disse do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmã da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Que maravilha, Jacó chorou, ele não aguentou. Nossa, quando ele viu aquilo, a emoção caiu na vida dele, né? De tanto que ele tinha andado, de tanto que ele tinha acontecido. Quando ele de repente se dá, fala, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Olha só, quanto peregrino eu peregrinei, né? Como peregrino, e o Senhor agora me faz essas maravilhas. Quero mandar um abraço aí para todos os internautas que estão ouvindo a nós aí nessa programação. Nós estamos hoje falando sobre Jacó, né? Você que ligou agora aí, está sintonizado na TV. Olha só que interessante, nós estamos falando sobre a vida de Jacó, a história de Jacó. Jacó, quando teve o encontro com Deus, quando teve o encontro com a pastora, que é Raquel. E eu acho interessante aqui que a Bíblia diz que Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filha de sua irmã, correu ao encontro, abraçou e beijou, e levou a sua casa e contou a Labão todas as coisas. Então Labão diz, verdadeiramente és tu osso da minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Deus cuidou ou não cuidou de Jacó? Deus cuidou. Deus zelou ou não zelou de Jacó? Deus zelou. Irmãos, quando nós olhamos essa passagem, quando eu começo a deparar com essa passagem, eu vejo a providência de Deus na vida daqueles que confiam nele. Nós vemos a providência de Deus naquele que descansa em Deus. Deus, ele nos surpreende. A Bíblia fala que Jacó foi parar na casa dele. Ele já estava indo para lá e acabou parando naquela casa. E a Bíblia fala que Jacó agora casa com Raquel. Jacó agora tem o nascimento de Jacó e os 12 filhos e filha. Jacó agora tem filhos e filha naquela terra. Casou-se, né? Raquel, e ele teve uma esposa chamada Leia, né? A qual com ela e outros 7 anos, serviu com ela 7 anos. Ele teve 2 esposas, porque o seu sogro o enganou, né? Ele trabalhou por uma e acabou o sogro enganando, dando a outra filha para ele. Ele acabou tendo 2 esposas, mas pela Bíblia nós observamos aqui que ele pegou e partiu. Depois que teve filho, 12 filhos, partiu, voltou agora para a terra. E eu acho engraçado que quando ele voltar para encontrar com seu pai, a Bíblia fala que ele passou por aquele local ao qual ele tinha encontrado com Deus, né?
Aí quando ele voltou para encontrar, né, para ele encontrar com lá, Deus manda Jacó agora tornar a terra do seu pai agora. Aí ele vem vindo. E quando ele vem, a Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que Jacó, ele vem e passou o val de Jaboque. Quando ele passou o val de Jaboque, é onde ele tem um encontro com um anjo novamente. É onde ele teve um encontro com Deus novamente. Aonde ele lutou com o anjo e ele falou assim, o anjo falou assim, me larga. Ele falou, não, eu vou te largar. Eu só vou te largar quando o Senhor me abençoar. O próprio Jesus estava lutando com Jacó ali. Aí o anjo perguntou, o que tu queres? Né? Qual é o seu nome? Ele falou assim, eu sou Jacó. Ele falou assim, então a partir de hoje tu será Israel. Oh glória. Até o nome de Jacó ele mudou. Aí Jacó agora teve um encontro com seu irmão, onde seu irmão perdoou ele por tudo que ele tinha feito. Jacó agora abençoou seu irmão, ajuda seu irmão. E a Bíblia fala que Jacó agora volta à sua família. O que eu posso ver nessa escritura, o que eu posso ver nesse estudo de nós hoje falando sobre a vida de Jacó, o que eu aprendo nesse estudo, eu aprendo que nós temos que ser dependentes de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que centralizar Deus como nosso guia, como nosso condutor, como nosso general que vai na frente da batalha. Aquele que vai guiar nossos caminhos, nossos passos. Porque se você ser dependente de você, achar que você pode, achar que você faz, achar que você consegue as coisas, e não Deus que realiza para você, você está colocando o seu Deus atrás de você. Mas comece a colocar Deus na sua frente. Comece a ser dependente de Deus. Comece a deixar Deus guiar os seus caminhos. Faça um voto com Deus. Começa a saber que o seu Deus criou o universo. Essa terra que nós vivemos hoje foi gerada e foi criada por Deus. As plantações que você está vendo foi gerada e foi criada por Deus. Os animais que você está vendo foi gerado e foi criado por Deus. A tempestade que você está vendo da natureza, a natureza formou, foi criada, a natureza foi criada por Deus. Quem é maior do que a natureza? É Deus. Deus é maior do que a criatura. Deus não pode ser menor do que a criatura. O universo, os cosmos, né? As galáxias, né? O ser humano, o cientista, a tecnologia, o sábio. Deus é maior do que o sábio. Deus é maior do que os astrólogos. Deus é maior do que os planetas. Deus é maior do que o Plutão, que o Júpiter. Deus criou todas as coisas. Quem é maior? Maior é o Criador que criou todas as coisas. Maior que formou, quem criou a pessoa quem fez o avião, quem planejou o avião. Mas Deus criou o homem que formou o avião. Deus é maior do que o Criador. Os anjos, quem formou os anjos? Deus formou o anjo. Quem é maior do que os anjos? Deus é maior do que os anjos. Ah, mas Satanás tem um poder. Quem criou Satanás? Deus criou o diabo. Deus criou. Mas pastor Claudemir está falando isso. Estou falando isso. Quem criou? A Bíblia fala que ele era um anjo de luz. Quem criou os anjos de luz? Deus é maior que os anjos. Deus é superior aos anjos. Deus é superior à sua criatura. Você não é maior do que o seu Deus. Deus é maior do que você. Deus, você não é maior do que os mares, os barcos, os navios, os criadores do Titanic. O Titanic, quem era o Titanic? Não, ninguém afunda o Titanic. Oxe, quem criou os mares foi Deus.
Quem comanda o mar é Deus. Se Deus falar assim, haja tempestade no meio do mar, Deus vai e faz uma tempestade no meio do mar. Se Deus falar assim, abre mar, Deus vai e abre mar. Porque Ele o criou o mar. Deus criou a natureza. O Titanic rompeu no meio. A Bíblia fala que, nós vemos a história do Titanic aí, o Titanic afundou. Quem era? Os cantores famosos por aí, não vou citar nome, que disseram que nem Deus acabava as suas famas. E aonde eles estão agora? Acabaram falecendo. Por quê? Porque eles eram contender com o Criador. Quem é o Criador? Deus é o Criador. Deus é ruim? Não é ruim. Muitas vezes nós se tornamos ruim. Por que se tornamos ruim? Porque queremos contender com o Criador. Deus, um certo dia, fez uma comparação entre nós e o barro. Nós somos caco entre os cacos, somos barros. O barro vai dizer ao oleiro que o formou, para falar para ele, olha, quem é você? Já pensou um barro que não pode fazer nada? Tem que ser pegado pela mão, ser transformado, lapidado, colocado num torno para ser girado, arrancado o barro tem que ser tirado as suas pedras, os seus cascalhos que estão no meio dele para ser transformado num barro. E o caco entre caco vai falar para o seu Criador. É a mesma coisa o homem. Você vai contender com Deus, um gênio da natureza, um filósofo que estuda, que conhece o ser humano, que estuda a terra, que estuda os astros, as estrelas, que estuda o planeta. Plutão, nós vemos que o maior filósofo. Agora, observamos tudo isso, quem é o Criador de todas essas coisas? Sem Deus a terra não existia, sem Deus as plantações não existiam, sem Deus os animais não existiam, sem Deus as florestas não existiam. Quem criou todas as coisas, meu querido? Quem fez todas as coisas? Foi Ele. Ele é capaz de te conduzir. Deixa Ele guiar os seus caminhos. Deixa Ele guiar os seus passos. Descansa no Senhor Jesus. Maior do que Abraão foi Deus. Maior do que Jacó foi Deus. Maior do que os seus problemas é Deus, meus queridos. Maior do que as suas dificuldades é Deus. Deleita-se no Senhor. Deixa Ele trabalhar. O que eu observo nesse versículo, que Jacó foi dependente de Deus. Ele falou, Senhor, se eu andar, se eu sair, o Senhor cuidar de mim, me dê roupa, me dê lugar para morar, não deixar eu passar fome, eu vou ser o seu servo. A partir dali ele passou a servir a Deus. Deus cuidou dele, Deus deu esposa, deu família para ele. Ô meu querido, você vai contender com Deus? Você vai querer ser maior do que Deus agora? Sabe onde que a Bíblia fala que Satanás era um anjo de luz. Sabe por que ele desceu do céu? Sabe por que Jesus jogou ele lá de cima para baixo? Porque ele quis contender com Deus. Ele quis ser maior do que Deus. E quem é o anjo? Porque ele era um anjo. Quem é um anjo para contender com o seu Criador? Deus criou ele, Deus criou os anjos. Agora o anjo vai querer contender com Deus? Quem é você para contender com Deus? Né? Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Nós somos dependentes de Deus. Senhor, tu faz de mim o que o Senhor quiser. O Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Cuida da minha vida, né? Trabalha no meu viver. Então é dessa forma. Amém, meus queridos? Olha, no outro programa nós vamos falar mais um pouquinho a respeito disso, né? Hoje nós íamos ter uma participação especial aqui de uma pessoa, mas ela não se compareceu. Eu pensei que estava esperando ela aqui um pouquinho, mas até agora ela não chegou. E eu creio que da outras vezes ela possa vir aí e possa participar aí da nossa programação aí que vai ao ar pela manhã. Vai ser muita palavra boa, muita coisa boa. Nós vamos aprender um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Jacó, um pouquinho de Abraão e vamos por aí, amém? Vamos chegando, vamos levando a palavra de Deus aos corações. Pessoas aí que estão em dúvida aí, você pode mandar sua pergunta. Eu quero agradecer a todos aí que estão mandando seus e-mails aí, né? Tá bom? Um abraço aí para a Faculdade Fighter, a Faculdade OTEB, né? OTEB, que estão mandando aí também mensagem. Que benção, né? Que maravilha.
Também a Atalaia aí, né? Parece que tem a Atalaia mandando todo dia, ela se manda uma mensagem aí também aí, no meu e-mail aí, que Deus abençoe aí ao reverendo aí, né? Que Deus possa dar vitória para você, reverendo. Deus possa abençoar a sua vida aí. Tá mandando no meu e-mail aí. Você não esquece de mandar também sua mensagem no meu e-mail. pastor_claudemir@hotmail.com. pastor_claudemir@hotmail.com. Você pode mandar seu e-mail, sua cartinha lá, falando do que você quer saber, qual é a sua dúvida, né? E a gente vai estar esclarecendo suas dúvidas aqui. Tá bom? Então, nós vamos estar esclarecendo suas dúvidas, tirando alguma dúvida da palavra de Deus, né? Você pode estar mandando seu e-mail lá. Estamos recebendo muito e-mail, teólogos lá, pessoas teólogas que estão lá acompanhando também, mandando mensagem lá no nosso e-mail. Muito obrigado aí a todos os doutores, pastores, pessoas aí, professores de escolinhas dominicais, todos aí que estão sintonizados. Obrigado, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Oramos, finalizamos mais uma programação. Deus abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus faça mais forte ao seu coração. Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Deus, fica conosco, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, a todos que estiverem sintonizados, ligadinho aí, Senhor, em nossas programações. Deus, é um programa rompendo a todas as barreiras, que o Senhor possa romper as barreiras que estiver na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, dando a bênção para ela, dando a paz. Senhor, alegra os seus corações nesta manhã de vitória, nesta manhã de bênção. Dá um dia de bênção, Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.